Isso foi gravado. É bom pegar essa luz, focando na parede, que reflete o rosto do Senhor e fica mais, não faz sombra. Isso. Hare Krishna. Está na hora H. Hoje vamos conversar sobre o tópico que eu escolhi, a visão espiritual como base da justiça humana. Primeiro eu vou, como sempre se faz, definir meus termos. Usa-se muito a palavra espiritual. Porém, aqui, nesta conversa, queremos usar essa palavra em forma mais filosoficamente precisa. Agora, geralmente, quando falamos da espiritualidade, estamos falando de algo que faz contraste com a materialidade. Então, dizer que uma coisa é espiritual significa que não é material e vice-versa. Então, justiça, visão espiritual como base da justiça humana. Eu quero explicar em que sentido a justiça é, em si, espiritual e não material. Primeiro, a justiça é na forma mais pura da justiça, na forma mais autêntica da justiça. A justiça é em si uma qualidade espiritual e não material. Primeiro, no sentido mais óbvio, que um objeto material podemos, em muitos casos, tocar, ver, ouvir. Existe uma disciplina científica chamada a física, que tem como objeto o mundo físico. Então, podemos dizer que uma casa é um objeto material, meu corpo é material, etc. Uma maçã é material. Mas quando falamos de um valor, um princípio padrão de bom comportamento, quando falamos de um valor, não estamos falando de um objeto material. Ninguém pode pesar o valor. Ninguém pode, digamos, explicar a cor do valor, ou etc. Então, um valor como justiça é um objeto metafísico. Meta, em grego, significa além, ou depois de. Então, metafísica significa algo que não seja físico. Por exemplo, em português, podemos descrever uma situação, um objeto, dizendo, por exemplo, que essa casa é verde, ou este corpo é pesado, ou que esta pedra é preta, assim mesmo. Mas um valor como justiça, estamos falando não sempre do que é, mas do que deveria ser. Então, outra vez, eu estou querendo explicar esses fatos muito importantes de filosofia em termos bem simples. Qualquer frase em português, que inclui, por exemplo, a palavra dever, ou deve, por exemplo, você deve fazer isso.
ou qualquer declaração em português que tem, por exemplo, a forma de ter que, você tem que fazer, você tem que não fazer, você não deve fazer, você deveria, ou você tem uma obrigação de fazer, ou de não fazer. Qualquer sentença, qualquer frase em português com essas palavras é uma frase, uma sentença metafísica. Porque, por exemplo, se eu digo que você deve respeitar a justiça, você deve agir em forma justa, não descrevi um objeto físico. Não assim, não estou falando de uma energia como um tipo de, por exemplo, eletricidade, uma pedra, uma flor, um corpo vivo, uma casa. A gente não está falando de algo físico, senão uma obrigação que você deveria fazer. E por que você deve respeitar a justiça? Porque respeitar a justiça significa se comportar conforme a certos princípios ou valores. Então, sem um valor por trás ou pela frente, cada declaração em português ou espanhol, seria um pouco diferente, que inclui a palavra dever em espanhol, que você deve estar baseado num princípio ou valor. Por que você deve respeitar a justiça? Podemos dizer que você respeita ou não respeita a justiça, que em tal comunidade, em tal país ou sociedade existe ou não existe justiça. Isso significa simplesmente que segundo certos princípios. Por exemplo, numa sociedade que acredita, e estamos vendo que existem sociedades assim, que quem não pertence à religião da comunidade é uma pessoa má, uma pessoa que deve ser assassinada. Estamos vendo, por exemplo, agora, com esse Estado Islâmico, se você não pertence à nossa religião, você deve ser escravizado ou simplesmente morto ou banido, porque, segundo eles, a justiça significa pertencer à sua religião. Ou tem sociedades que acreditavam que soltar um escravo é injusto, um mau exemplo para a sociedade. Então, quando falamos de justiça, além das várias interpretações, crenças sobre o que é justiça, hoje no mundo existe cada vez mais um consenso que existe uma justiça objetiva. Uma justiça objetiva que, por exemplo, de não, digamos, ferir ou machucar desnecessariamente uma pessoa inocente. Como sempre se dá aqueles exemplos em cursos de filosofia, que se você está numa situação, por exemplo, que tem, vamos dizer, 40 crianças presas na estrada de ferro, e o trem está vindo, e você está ao lado, você está numa ponte em cima da estrada de ferro, ao lado de uma pessoa extremamente gorda, sobrenaturalmente gorda. Então, se você empurra essa pessoa e ela cai na estrada de ferro, ela vai morrer, essa pessoa, mas o trem não vai parar. Matando essa pessoa, você salva 40 crianças. Você não empurra essa pessoa, as 40 crianças morrem. Então, eu dou esse exemplo, eu peço a Deus que eu nunca esteja nessa situação, mas para dar um exemplo que às vezes nós tomamos medidas que, sob circunstâncias normais,
ações que, sob circunstâncias normais, serão sempre consideradas ações injustas. Porém, em situações especiais, extremas, essas ações podem ser, às vezes, interpretadas como justas, necessárias, o melhor que você pode fazer. Por isso, eu estou dizendo que no mundo atual, entre pessoas, digamos, razoavelmente civilizadas, se aceita que ferir, matar, machucar uma pessoa inocente, desnecessariamente, que você não está salvando 40 crianças, você não está salvando o mundo, você simplesmente está agredindo, matando, ferindo uma pessoa inocente. Que isso é injusto. Então, se esses princípios são injustos, isso significa que existe dentro do universo uma dimensão metafísica e objetiva. Que o universo é bidimensional. Existe uma dimensão física, assim como existe uma dimensão metafísica igualmente objetivas e reais. Se nós levamos a sério, eu acho que nenhuma pessoa sã poderia levar a sério a explicação da realidade dada, por exemplo, pela evolução, mesmo que haja evolução, mas, por exemplo, se não existe um Deus, se não existe uma alma, se não existem, digamos, se não existe uma realidade metafísica, real e objetiva, então, quando você, por exemplo, acha que estuprar uma pessoa inocente, matar ou sequestrar crianças, uma coisa assim terrível, que realmente não tem nada objetivamente mal nisso. Que quando nós dizemos que, por exemplo, entrar numa escola e matar uma sala de crianças, quando dizemos que isso é maldade, que isso é imoral, na realidade, a evolução nos programou geneticamente, nos programou a acreditar que exista uma coisa chamada moralidade e imoralidade, o bem e o mal. Porque se tudo é material, o bem e o mal são invenções humanas, o melhor de ser simplesmente programas inseridos em nossa cabeça pelas forças cegas da natureza para que os seres humanos acreditem um mito, uma ilusão, qual é essa palavra em português? Tem um dicionário aqui. Fábula, é a palavra que eu achava. Uma fábula. Porque as populações humanas que acreditavam nessa fábula, nessa ficção de valores objetivos, sobreviviam melhor que comunidades que não acreditavam nessa fábula. Então, a atividade mais terrível do mundo, a crueldade, o massacre, a tortura, as coisas mais horríveis do mundo realmente não são horríveis, nem são imorais. Simplesmente estamos geneticamente programados a acreditar isso. Agora, qual ser humano com um pouco de sanidade pode acreditar nisso? Na realidade, quando nós vemos maldade no mundo, uma maldade, digamos, não controvertida, uma maldade que todo mundo sabe que é maldade, como agredir uma criança ou algo assim, ou qualquer pessoa inocente, o que sentimos no fundo, no âmago da nossa existência, que isso foi mal. Ou quando, por exemplo, quando vemos um ato de bondade,
Até agora essa aula é um pouco escura, né? Falando de maldade. Espero que todo mundo esteja vestido de preto. Mas imaginam um ato de bondade. Por exemplo, uma pessoa que arrisca sua vida para salvar outra pessoa, para salvar uma família. Atos de amor, de caridade, de compaixão. E atos que não são motivados, que não são assim um negócio. Por exemplo, se eu dou caridade a essa pessoa, todo mundo vai gostar de mim, vão votar em mim, eu vou assim ser eleito, terei poder, terei riqueza. Então, eu estou fazendo aparentemente um ato bondoso, mas realmente estou investindo nos meus prazeres egoístas. Por isso, quando falamos de bondade, estamos incluindo na definição de bondade a intenção por trás do ato. Um ato de bondade motivado pela bondade. Então, quando vemos compaixão, o amor da mãe pelo filho ou do pai, como eu disse, compaixão, generosidade, caridade, amor mesmo. Dizer que não. A pessoa que arriscou sua vida, que deu sua vida para seus filhos, para sua família, para a comunidade, que dedica sua vida à felicidade de outros, assim, com espírito realmente de generosidade, ele não fez nada bom. A pessoa mais caridosa do mundo nunca fez nada de bom. Que todo mundo simplesmente está programado assim. E eu estou programado que a evolução cega favorece, a seleção natural favorece pessoas que fazem bondade com uma certa sensação que as pessoas interpretam completamente em ilusão como o certo, o correto, bondade. Isso é moralidade, porque não existe. Então qualquer declaração que diz você deve, você tem que fazer, não deve, não deveria, não tem que, é simplesmente uma ficção. Porque não existe dever, não existe obrigação, só existe uma luta de poder. E quem tem mais poder, ganha. Quer dizer, um quadro, uma visão do mundo completamente bestial, completamente inumana. Isso é o resultado do materialismo. Porque o materialismo, estou usando a palavra nesse sentido, não quero dizer simplesmente uma pessoa que come demais, ou muito luxurioso. Estou usando a palavra materialismo no sentido ontológico preciso. Uma pessoa que acredita que a realidade final do mundo é a matéria. Como, por exemplo, o corpo físico. Agora, voltando ao nosso tema, quase todo ser humano acredita profundamente que certas ações realmente são boas e outras ações realmente são más. Se alguém, Deus proíba, como se diz, se alguém agredir a filha de uma pessoa, essa pessoa vai acreditar, não, na realidade, tudo bem que essa pessoa agrediu, isso não é maldade, simplesmente eu estou programado a pensar. Quem vai pensar assim? Ninguém vai pensar assim. Então, uma vez que quase o mundo inteiro está, cientistas, todo mundo, os cientistas, muitos amam seus filhos como qualquer ser humano e acham ruim, terrível, se alguém maltratar seu filho. O racismo, o sexismo, a crueldade. Todo mundo entende que essas coisas realmente são ruins. Isso significa que existe uma dimensão metafísica dentro do universo. E por quê? E como? Agora, para dar um exemplo de um valor, um princípio que realmente é a base do nosso conceito moderno da justiça.
O nosso conceito da justiça, porque diferentes sociedades têm diferentes conceitos da justiça. Mas no mundo moderno, no Brasil, nos Estados Unidos, né, em todo o país que é até meio civilizado, o conceito da justiça, de dar a cada qual o que merece e de não dar o que não merece, está baseado em outro valor, outro princípio chamado igualdade. Igualdade. Por exemplo, por que a justiça, nosso conceito da justiça, exige que cada pessoa seja igual perante a lei, que cada pessoa seja responsável a seguir, obedecer as mesmas leis, que todo mundo tem o mesmo direito a viver, a buscar felicidade na vida, a proteger sua família. Como podemos pensar, Krishna é o sabor na água, né? Como podemos pensar que somos iguais contra toda, no sentido de 100%, toda a evidência científica? Qualquer tipo de exame, qualquer tipo de teste prova que um ser humano pode imaginar dará o mesmo resultado, que todos nós somos desiguais. Somos desiguais artisticamente, fisicamente, no sentido atlético, músico, matemático, em termos de inteligência emocional, em termos de saúde, tudo. Em termos econômicos, sociais, em todo sentido material concebível, nós somos desiguais. Agora, é muito interessante que no Brasil, nos Estados Unidos, em maioria dos países, temos um sistema político e um sistema de justiça baseados completamente num princípio que toda a ciência do mundo nega e rejeita. Queremos pensar que temos uma sociedade científica ou racional, mas nosso sistema de justiça, sistema político, está baseado em algo, um princípio contra toda a ciência empírica do mundo. Que diz, toda a ciência empírica diz que somos desiguais. Desiguais. Por que igual? Por que somos iguais? Em que sentido somos iguais? Se nós não somos fisicamente iguais, o que sobrou? A única possibilidade é que somos metafisicamente iguais. Somos iguais como entidades espirituais, como almas. Inclusive, isso foi a base original da democracia moderna, porque na Declaração da Independência, esse documento americano escrito por Thomas Jefferson, ele diz que é uma verdade autoevidente, que somos criados iguais. Agora, isso foi chocante. Por exemplo, na cultura clássica, a democracia original, segundo a história que temos, foi a democracia de Atenas, Grécia Antiga. Mas os gregos, a democracia de Atenas é muitas vezes colocada como democracia pura. Não foi democracia republicana, em que o povo tem que eleger representantes e os representantes governam. Na democracia pura de Atenas, o povo mesmo governava. Todo mundo subia assim aquele morro do Acrópolis, que significa em grego cidade alta, sobre o morro. E o povo, os cidadãos livres, governavam sua cidade diretamente, democracia pura. Agora, uma pergunta: como podiam os cidadãos de Atenas governar sua cidade? Como é que tinham tempo para fazer isso?
para passar todos os dias em comitês. E não sei. Muito fácil, porque eles tinham tantos escravos. E quem tem muitos escravos tem muito tempo livre. Por isso, esse modelo de democracia de Atenas não é o modelo que queremos seguir. Temos democracia republicana. Mas aí, assim, como podemos justificar que somos iguais? Como podemos ignorar que ele é rico, ele é pobre, ou ela é inteligente, ele é um bobo? Como podemos ignorar inteligência, riqueza, poder, tudo? Temos um exemplo, talvez o exemplo mais imediato, mais universal, de uma estrutura social na qual existe igualdade de valor entre os membros dessa estrutura, e não importa riqueza, educação, não importa poder, todos são iguais, apesar de tudo. E essa estrutura social mais imediata que mostra o princípio de igualdade, essa estrutura é chamada a família. A família. Se a sua família é como a minha família, naqueles jantares, né, em dias santos, não sei o que, entende que toda a família se une para... Por exemplo, um membro da família riquíssimo e super esperto no negócio, outro mal se mantém, mas na mesa, né, jantar, Deus ajude o rico, o irmão rico, se ele acha que ele pode instruir o pobre, o irmão pobre, né? Porque existe essa igualdade. E a base da igualdade, o que cria o sentimento, a psicologia de família, de igualdade, são, obviamente, os pais. Pessoas que compartilham os mesmos pais, sentem, acreditam, vivam assim, essa realidade de uma família. Agora, o que Krishna explica em Bhagavad Gita é que dentro deste universo, ou melhor dizendo, muitos universos, só existe uma família. Uma família. Porque Krishna diz em Bhagavad Gita, falando na sua capacidade de Deus, Krishna diz que Pitaham Asya Jagato, eu sou o pai desse universo. E Krishna não é um Deus sectário que vai espancar outro Deus falso. A gente não está descendo a esse nível meio infantil de teologia. Estamos falando do mesmo Deus que é conhecido no mundo inteiro. Então Krishna falando em Bhagavad Gita, Deus mesmo falando, diz que eu sou o pai desse universo e também a mãe. Também a mãe. Pitaham Asya Jagato Mata, a mãe, Dhata, o Criador, Pitamaha, o avô, e assim por diante. Então, a família, o que experimentamos, o que vivemos dentro de uma boa família, esse amor, essa igualdade de todos, essa preocupação com todos. A família é o modelo da realidade do universo. Krishna diz em Bhagavad Gita que Pitaham Asya Jagato, sou o pai desse universo, Mata e Amai, e também o verso que Prabhupada citava sempre de Bhagavad Gita, que Aham Bija Pradak Pita, eu sou o pai que dá a semente assim para crescer o filho, e Arjuna também fala em Bhagavad Gita, Pitasi lokasya characharasya. Arjuna, em Bhagavad Gita, fala para Arjuna que você é o pai do universo inteiro. Agora, 3 vezes no Bhagavad Gita temos essa imagem de família. Então, como na declaração de independência de
Thomas Jefferson, ou na Bhagavad Gita, ou por exemplo, Jesus. Uma das revoluções mais importantes que trouxe Jesus é a ideia de que, apesar de qualquer hierarquia humana, os ricos, os meios, os pobres, os que têm muita influência social, política, os que não têm, os escravos, que os humanos tinham escravos lá, os escravos e os livres, por exemplo, os samaritanos. Vocês já ouviram do bom samaritano, né? Então, o motivo de Jesus apontar o bom samaritano é que Samaria, que é o lugar dos samaritanos, obviamente, era uma região, município, tudo é pequeno lá, ao norte de Judeia. Jerusalém estava na região de Judeia, e o próximo estadinho ao norte é Samaria. E dentro do contexto histórico no qual Jesus pregava e vivia, os samaritanos eram um pouco mal vistos, como pessoas baixas, ou pessoas que se achavam judeus, mas realmente não eram completamente qualificados, como os sub-judeus, podemos dizer. Por exemplo, quando os judeus na Bíblia voltam de Babilônia, porque eram liberados, outra história muito interessante, liberados por o primeiro grande imperador persa, Cyrus. Cyrus realmente falava, isso é o que estou falando agora, não é uma teoria exótica, é o que todo erudito sabe. Cyrus, o grande imperador persa que liberou os judeus, o primeiro imperador a declarar formalmente a liberdade total da religião. Na Índia não precisavam declarar, que sempre existia, eles não podiam imaginar outra coisa. Mas pelo menos fora da Índia, a primeira declaração da liberdade de culto, de religião, Cyrus. E também ele aboliu completamente a escravidão. Como sabemos de fontes que visitavam a Índia na mesma época, a Índia não tinha escravidão assim para abolir. Não tinha fanatismo religioso que precisava ser moderado. Mas fora da Índia, sim, a regra era escravidão e fanatismo religioso. Pelo menos nessa região do mundo. Então, esse grande Cyrus, que é chamado, como chama português, Messias. Tem um dicionário aqui. Um Messias. A Bíblia diz, Velho Testamento, que Cyrus é um Messias, como Jesus, porque liberou os judeus e os mandou de volta a Israel, e deu dinheiro para reconstruir o templo. Um ponto interessante sobre Cyrus é que seu nome não era Cyrus. Primeiro que a língua dele, a língua que ele falava é um dialecto de sânscrito. Ele falava uma forma antiga do sânscrito védico, e na sua língua, seu nome era Kuru. Em poucas palavras, ele era um rei védico. E um rei védico que falava um dialecto de sânscrito e era chamado Kuru, porque você pode ver no Mahabharata, no Srimad Bhagavatam, que tem certos nomes para reis preferidos, e muitos reis têm esse nome. Então ele era chamado Kuru, ele que aboliu a escravidão, como na Índia, ele que criou liberdade de religião, como na Índia. Bom, um ponto interessante da história, isso é mais ou menos 2.500 anos atrás. Agora, quando os judeus voltaram a Israel e para reconstruir seu templo, tem uma passagem na Bíblia que diz que alguns samaritanos se aproximaram e disseram aos judeus de Judeia que nós queremos ajudar a construir o templo. E
Jesus dizendo que não, por favor, obrigado, mas não, porque eram samaritanos. É por isso, nesse clima social, que Jesus queria apontar o bom samaritano. Porque a verdadeira hierarquia, a hierarquia espiritual, é muito diferente, muitas vezes, da hierarquia material do mundo. As hierarquias econômicas, políticas, etc., quem tem o corpo mais belo, essas hierarquias são falsas. E a verdadeira hierarquia é amor por Deus e bondade para com todos os filhos de Deus. Por isso que Jesus queria apontar especificamente uma pessoa que estava baixa, uma pessoa baixa na hierarquia mundana, mas aos olhos de Deus estava alto. O bom samaritano. Então, por isso, com Jesus também, a ideia de que aos olhos de Deus, Jesus escolheu 2 versos do Velho Testamento, ele não inventou, 2 versos do Velho Testamento que ele disse que eram a essência do convênio. Um momentinho. Do pacto, assim, a essência do pacto, quer dizer, do yoga, porque yoga significa ligação, relacionamento. A essência da nossa relação com Deus, o que nos deixa, o que nos faz favorável aos olhos de Deus. 2 princípios, porque existem milhares de regras entre as religiões, essa regra, outra regra, e tem devotos, por exemplo, que nunca conheceram uma regra que não adoram. E, bom, então, mas Jesus disse que tem tantas regras, porém 2 regras são a essência de tudo. Se você obedece, segue esses dois princípios, você está super bem com Deus, você será liberado, salvo, tudo. E as duas regras que ele citou da Bíblia: amar a Deus de todo o coração e alma a si mesmo, em cima de todas as coisas, e de amar ao, como se diz em português? Próximo. Hã? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus, citando o Velho Testamento, amar ao próximo como a si mesmo, está também citando o Bhagavad Gita. Porque Krishna diz uma e outra vez em Bhagavad Gita que samak sarveshu bhuteshu mad bhakting labate param. Para alcançar devoção, bhakti, o amor por Deus mais elevado, você precisa tratar todo mundo com igualdade, vendo todo mundo como filho de Deus. Samak, sabe? Porque Krishna diz que ele é igual para com todos, como qualquer bom pai ou mãe. Krishna também, no 2º capítulo de Bhagavad Gita, define yoga como igualdade. Ele diz, Samatvam Yoga Uchate. Yoga é definido como igualdade. Pandita Samadarshina. Os verdadeiros sábios são aqueles que veem todo ser vivo com visão igual. Então, esse conceito de igualdade é um dos conceitos mais prominentes em Bhagavad Gita. E assim, essa igualdade que existe unicamente, metafisicamente, que materialmente, empiricamente, é simplesmente uma fábula ridícula, a igualdade. Mas espiritualmente não é ridícula, não é uma fábula ridícula, é uma verdade profundíssima, a chave a todo o conhecimento. E outra vez, por exemplo, podemos imaginar uma filosofia, como por exemplo os, como se diz em português? Jainistas.
Os jainistas são interessantes, que são não violentos, até usam máscaras às vezes para não até matar micróbios. Os jainistas são ateus, mas acreditam na alma. Eles acreditam que toda alma, que todo ser vivo é uma alma, por isso que são não violentos. Mas mesmo e essa filosofia não cresceu muito. Eles tiveram muito sucesso milhares de anos atrás e depois ficou muito reduzido e não conseguiu realmente se estabelecer como a religião principal. Porque se existe, mesmo que nós sejamos iguais como almas, o fato de igualdade ontológica, metafísica, não significa necessariamente que temos que nos tratar igualmente. Porque dizer que somos iguais é uma descrição. Porém, dizer que devemos tratar-nos igualmente é uma prescrição. O que você é e o que você deveria fazer. Então, logicamente, como podemos derivar uma prescrição de uma descrição? Isso é um pouco técnico, mas no caso de uma família, o amor que Krishna, Deus, é a fonte de todos nós. E com esse amor do Pai infinito, da Mãe infinita, que é Deus, esse amor, o amor igual do Pai e Mãe infinitos, é o padrão, o princípio a seguir para todos os filhos desses pais infinitos e divinos. Deus, Radha Krishna. Então, por isso, a presença, a existência de Krishna, do Senhor Supremo pessoal, é realmente a base, não só emocional, mas lógica e filosófica da moralidade, e dentro da moralidade, um princípio principal é a justiça. Por isso, podemos ver filosoficamente, logicamente, que se você acredita que existe uma razão no universo, que você não está preso num universo completamente louco, sem significado, um pesadelo que nunca termina. Se você acredita na bondade, se você acredita na justiça, se você acredita na igualdade, na compaixão, se você acredita em qualquer valor positivo, então seu caminho logicamente termina em Krishna, em Deus, um Deus pessoal. Bom, é isso mais ou menos que eu queria dizer. Então, agradeço a todo mundo por sua atenção não sei se tem alguma pergunta. Acho que é Kadamba. O Kadamba está lá. Se alguém tiver qualquer capacidade de mandar uma pergunta nos últimos momentos, senão eu vou terminar e fazer vamos ter uma conversa por Skype com meu anfitrião para este programa, que é o Templo Novo de São Paulo. E se você tem uma pergunta e não chega a tempo, desculpa, foi sem querer. Oh, parece que veio algo que parece ser uma pergunta. Krishna explica que a mente, embora sutil, é parte da sua natureza material. Alguém poderia argumentar que valores são ideias que se manifestam na mente humana. Pergunta esperta. Sendo assim, justiça, beleza, amizade, amor, etc., não são metafísicos, mas sim físicos, pois se manifestam na mente humana. O senhor poderia explicar? Uma boa pergunta. Tal guru, tal
discípulo problemático, né? Então, não, boa pergunta, estou brincando, uma pergunta muito boa. Agora, esse argumento está completamente baseado na premissa não comprovada de que todas as atividades mentais sejam materiais. É verdade que Krishna diz em Bhagavad Gita que a sua energia material inclui elementos, bhuta, elementos físicos ou grosseiros como terra, água, ou em termos mais modernos, elementos sólidos, líquidos, radiantes e gases e assim. Então, e também existem elementos, digamos, psicológicos ou cognitivos, como, por exemplo, a mente, a inteligência e o ego falso. Agora, Krishna deixa muito claro que a consciência em si é espiritual e que o que está cobrindo a consciência pura é um tipo de elemento psicológico chamado a mente. Isso não significa que a alma pura não pensa, não sente, porque isso seria absurdo. Sabemos que no estado de liberação espiritual, a consciência está completamente expandida, luminosa, transparente, ilimitada, que sabe tudo. Então, a mente material não é, como se diz, circunscribe. Isso é português? A mente material é simplesmente uma coberturinha em cima da consciência pura e ilimitada, e sentimentos como amor, compaixão, o reconhecimento de beleza, de ser fiel, amizade, justiça, tudo isso isso é a consciência pura da alma. E você pode experimentar isso, porque a ciência significa teoria e prova. Então, qualquer um pode cantar Hare Krishna, dedicar-se à vida espiritual e descobrir, no sentido literal, descobrir essa consciência pura, cheia de amor, cheia de sentimentos puros, uma consciência cheia de beleza. A beleza, como Prabhupada dizia, pervertida, se manifesta como beleza material. Como, por exemplo, o semáforo, um lugar sagrado e histórico de Sankirtan. Então, por exemplo, no semáforo tem luz vermelha, amarela e verde. Na realidade, toda luz atrás é a mesma luz, luz branca ou luz clara, mas a luz passando por um filtro, como, por exemplo, um vidro vermelho, algum tipo de filtro vermelho, amarelo ou verde, filtra essa luz pura. Então, o corpo material, que inclui a mente material, essa máquina psicossomática, está filtrando consciência pura. E quando superamos essa cobertura, esse filtro, experimentamos nossa consciência original e pura. Então, agradeço a todo mundo a sua atenção. E agora vamos fazer uma skypadinha com o Templo de São Paulo. Obrigado a todos e boa noite.